Olá, estou de volta para contar mais uma história de um dos nossos lindos clássicos da música gospel, da música evangélica. E dessa feita eu quero compartilhar com vocês a história do hino 108 do cantor cristão. Eu acho que tem na harpa também esse cântico. É um dos nossos clássicos tradicionais. Quando se fizer chamada, ou chamada final. Tem os dois títulos. Pois bem, essa música foi escrita pelo professor James Black. O professor James, desde de criança, logo que seus pais perceberam uma grande vocação para a música, ele nasceu em 1856 e faleceu em 1938. E o professor James foi colocado num conservatório musical, tornou-se um excelente professor de música e de voz também, mas um excelente professor de música. E o professor James era um homem muito dedicado na obra de Deus, tanto na música quanto na palavra. O professor James ele era professor de uma classe da escola dominical para jovens, e ele dirigia essa classe. Era uma classe grande, tinha mais de 100 alunos, e aconteceu um fato muito interessante. Certo dia, naquela época, eu fui dessa época, eu alcancei essa época, em que na escola dominical a gente fazia chamada, né? Havia uma secretária, tinha um caderno que anotava o nome de todas as pessoas e havia uma ficha cadastral e ali havia um caderno de anotação, tinha o nome da pessoa e ali você anotava a presença dela na escola dominical, né? Era muito interessante. Eu participei muito disso, eu lembro demais disso. Então, a pessoa chegava na escola dominical, aí a secretária fazia chamada, Pastor França, presente. Ela anotava lá, com um xizinho, ou então colocava ausente. Bom, certo dia a secretária começou a fazer a chamada e foi chamando, quando chegou no número 99, era uma classe grande. 99, ela chamou uma moça, eu vou chamá-la aqui de Jennifer, e ela disse Jennifer, e a Jennifer não respondeu. Chamou pela segunda vez, a Jennifer não respondeu. Aí o professor James ficou em pé e falou com uma voz bem forte, Jennifer, você está presente? Então todos os alunos se viraram para trás e olharam e viram a cadeira da Jennifer vazia. E todos ficaram surpresos, suspensos naquele momento, sabe, aquele momento assim, de silêncio, todos se entreolhando. O professor virou-se para a secretária e falou assim, anote, ausente. E ela anotou, continuou a chamada, mas aquilo ficou, aquele momento de silêncio, aquele momento de ausência da Jennifer, foi um negócio assim muito forte, marcou muito, né, a vida de todos os alunos. E muito interessante porque a Jennifer era uma garota que foi ganha pelo próprio professor James, porque eles saíram para fazer um evangelismo sábado à tarde. A gente fazia muito isso no interior, saía um grupo de jovens, saía 2, 3, 4 para um lado, outro para outro, e ali a gente fazia visitas, levava folhetos, pedia permissão para fazer uma oração na casa, convidava as pessoas para a igreja. Era um trabalho muito interessante. E num desses trabalhos, o professor James chegou numa casa, e era uma família que o pai era alcoólatra, causava muitos problemas. Eu sei que ele convidou e dentre as pessoas foi a Jennifer. Se converteu, se batizou, tornou-se um membro da igreja. E depois de algum tempo, na escola dominical,
Então, notou-se a ausência da Jennifer, já não era a primeira vez. E o que aconteceu é que a Jennifer estava doente. Ela foi acometida de uma enfermidade e veio a falecer poucas semanas depois. Depois o professor James Black ficou sabendo disso. Mas aquele momento em que ele disse assim, anote, ausente, aquilo ficou na sua mente. Terminou a aula, todos foram para suas casas, e ele também, mas aquilo não saía da sua mente. Aqueles segundos, anote, ausente, não conseguia sair da sua mente. Horas a fio ele ficou com aquela expressão reverberando na sua mente, foi. Aí chegou num ponto que ele não aguentou mais, né? Ele não aguentou mais. Ele começou a pensar e aí veio uma frase na mente dela. E se, novamente, quando se fizer chamada e ela não responder presente? E isso o levou a sentar-se ao piano e escrever esse hino. Foi aí que nasceu o hino. Quando se fizer chamada, ou, como a gente costuma dizer, ou então chamada final. São os dois títulos do hino. O hino 108, no cantor cristão, a harpa cristã deve ter um outro número. E eu quero cantar esse hino que você deve conhecer muito bem. Eu quero cantar, se você souber, me acompanhe, né? Eu aqui e você aí. Vamos ver, olha que letra interessante. Um dia, Jesus vai fazer a chamada. A Bíblia diz que o arcanjo descerá do céu com alarido de trombeta, a trombeta soará, e os mortos em Cristo ouvirão a sua voz e ressuscitarão. Primeiro, os mortos. E nós, os que estivermos vivos, vamos ouvir a trombeta, vamos ouvir a sua voz também. A Bíblia diz que os mortos que ressuscitaram e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Passaremos por um processo de metamorfose espiritual e recebemos um corpo de glória e juntos subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos dessa terra meu Jesus se incorporar, me fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando Cristo os crentes ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos atingirem o porvir e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Me darei então para Cristo até o dia terminar, falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, ele fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando
Professor James Black nunca pensou que esse hino um dia se tornaria um clássico da nossa ideologia, que convidaria muita gente a estar preparado para esse dia quando a chamada for feita. Então, você está preparado? A chamada está para ser feita. E é importante que estejamos preparados. Um grande abraço, Deus abençoe a todos.